Boa noite, meus queridos amigos. Eu estou aqui passando para partilhar com vocês um pouquinho do que foi a emoção ontem na missa de corpo presente do nosso amado Padre João Batista. Então, ontem nem eu e nem o Arri conseguimos nos expressar, porque vivemos um misto de tantas sensações, de emoções, que de certa forma a voz fica embargada. Mas hoje eu acho que conseguirei. Então, eu conheci o Padre João por volta dos meus 14, 15 anos, no grupo da Renovação Carismática Católica da Rainha da Paz. E lá ele era o pároco da igreja do Patrocínio, e o grupo acontecia todas as terças lá no Patrocínio. Então a gente cruzava com ele nas missas, nas confissões, nas orações, nas festividades, e era óbvio que tinha algo de diferencial naquele homem. Era aquele olhar de um profeta, era a voz mansa, aquele profeta da bondade, do acolhimento e do amor. Era assim que eu sempre dizia para ele: Padre João, o Senhor é o profeta do amor na sua mais pura extensão. E ele, naquela infinita bondade, não queria aceitar, mas era assim que eu o considerava. Então, nós participamos ativamente com ele em vários momentos, envolvidos em visitas aos menos favorecidos, participamos em momentos no Centro-Sum, no Sumaré, participamos também no Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no Centro Pop, em várias comunidades, confraternizações, e foi através das mãos desse santo homem que eu e o Arri, o meu esposo, recebemos o sacramento do matrimônio e tantos outros sacramentos. Nossos filhos receberam o batismo, nós recebemos a Santa Eucaristia, o sacramento da confissão, da unção dos enfermos, exéquias de entes queridos, familiares. Então ele viveu ativamente e sempre alegremente em vários momentos daqui da minha família. Inclusive aqui essa sala é repleta de momentos que posteriormente nós iremos postar, porque nós temos um arsenal de fotos e vídeos. Em cada canto daqui tem um registro dele. Então, uma pessoa que eu não me recordo de ter ouvido um não. Os anos foram passando, ele foi se desgastando e eu não me recordo. Toda a vida ele ia pegar aquela agendinha dele, tão humilde, tão pequenininha, e anotava. Quando é Ritinha, marcava. Eu vou, pode deixar que eu vou, dá um jeito de ir. E isso é o diferencial desse homem. Então, quando nós soubemos que ele ia, não mais estaria no Sumaré, que é o coração dele. A gente sabe que o coração do Padre João pulsava forte, era pelo Sumaré, pelos tão amados filhotinhos dele. Que ele era aquela pessoa, algo que me marcou muito na missa dele, ontem, lá no Massapê, foi essa frase: o zelo pela tua casa me consome. Porque aquilo repercutiu aqui no fundo do meu ser. Esse era o verbo que eu tanto procurava, consumir. Porque o Padre João foi essa vela que se consumiu no altar para todos nós. Ele se consumia, ele falava, ele denunciava pelos pobres, pelos menos favorecidos, pelos usuários de drogas, pelos pacientes, pelas pessoas portadoras de HIV, de hanseníase. E ele se consumia pelo tempo físico também, que era a própria igreja. E ele não parava, ele tinha essa inquietação dentro do coração dele. Então, quando nós soubemos que o Padre João sairia de Sumaré, ficou aquela interrogação: qual será o destino do padre? Para onde ele irá? Todo mundo se perguntando. Passou assim, eu acho que cerca de um mês, e a gente estava aqui em casa e a campainha tocou. Aí, para nossa surpresa, quando a gente foi atender, quem era? Era o Padre João. Ele vinha com uma bengalinha na mão e na outra mão ele segurava a mão da Leidiane, que é a estimada cuidadora dele. E quando a gente tomou um susto, aí o Arri disse assim: que devemos a honra desse missionário, desse santo aqui na nossa casa. Aí ele brincava e dizia assim: Ritinha,
o caboclinho não tá bem do juízo não, vamos regular o gardenalzinho dele, que ele sempre brincava assim. Aí entrou, acho que a gente almoçou, lanchou, e aí ele mostrou o desejo dele. Qual foi a pergunta dele? Ritinha, esse bairro é tão diferente, será que a gente consegue encontrar os filhotinhos aqui que eu possa ajudar? Porque ele veio morar no quarteirão subsequente à nossa casa. E a gente falou para ele, Padrão, tem sim, tem pessoas carentes, e a gente vai fazer essa busca e vamos lhe ajudar. E entrou a pandemia, a gente ficou separado, mas sempre falando, por chamadas de vídeo, e depois a família solicitou a presença dele em Fortaleza. Mesmo assim, queria agradecer gentilmente aqui à família, em nome do seu Alberto, que é o irmão dele, tão estimado, que nos concedeu adentrar no quarto daquele santo. E ali nós tivemos fortes emoções, muitas emoções boas, também a tristeza de ver, né, que a mente dele já estava, né, ficando um pouco clara, né, as forças se extinguindo, mas das primeiras vezes que ele encontrava com a gente, ele dizia, que alegria, os meus amigos do Antigo Testamento vieram me buscar, vieram me encontrar. Vamos comemorar, traga um café, traga uma gororobinha para os meus amigos. E aí a gente conversava e aos poucos a gente fazia com que ele recordasse da gente. Mas nos últimos momentos não, porque ele já estava, como todo mundo sabe, já enfraquecido. E a pergunta que eu fazia para ele era assim, Padre João, como o senhor está? Está dando para o gasto. E como é que está a oração? Eu pego o meu texto e estou sempre dizendo Ave Maria, Pai Nosso, mas a minha ejaculatória que eu nunca esqueço, o que ele dizia é Jesus, força e luz, Jesus, luz e força. E outro poema lindo que ele digitou aqui para a gente com as mãozinhas dele, que vai ficar aqui guardado, era aquele que falava assim, a vida é uma luta remida, que aos fracos abate e aos postes só pode edificar. Ele queria dizer, mesmo que a luta esteja forte, guerreiem, não baixem a cabeça, usem a fé e Deus como seu escudo. E era isso que ele passava para a gente. Então, voltando aqui para o momento da missa. Naquela missa eu vi aquele santo homem ali com as mãozinhas que tanto seguraram as minhas, as do Arri, as das pessoas da minha família, dando força ali, inertes. Os olhos, as pálpebras cerradas, aquele olhar de um profeta, que quando ele orava não precisava mais dizer nada, bastava ele olhar e a gente já entendia tudo. E a voz, a boca, né, paralisada. E aquilo lá deu um sentimento, né? Um sentimento ruim dentro de mim e ao mesmo tempo eu me senti impulsionada a dizer que nós não devemos nunca deixar que isso pare ali, porque nós vivemos tanto tempo com ele e temos que ser discípulos e multiplicadores do que aprendemos com ele. A fé, a bondade, a solidariedade, a gentileza, o acolhimento e a humildade. Então, Padre João nunca estará morto, ele estará sempre eterno em nossos corações. Toda vida, quando ele vinha aqui, ele fazia questão de rezar antes de consagrar os alimentos. E eu vou terminar dizendo essa canção que ele cantava com tanto amor, que era assim: esta mesa dos teus filhos vem, Senhor, abençoar. Esta mesa dos teus filhos vem, Senhor, abençoar. Haverá mais alegria